Pelo menos vamos começando pelo começo para ver se está certinho aqui a transmissão. Como é que tá? Deu certo já? Tudo certo, só não está no modo de apresentação. Pronto, agora está. Tá na apresentação certa ou tá ao contrário? Não, certo. Tá Tá certinho? certinho. Uhum. Então tá bom. Não, maravilha. Que aqui fica às vezes. Ai, peraí, deixa eu me ajeitar. Só um pouquinho. Deixa eu aqui vai atrapalhar. Foi? Bora lá. Bom, gente, primeiro, boa tarde, todo mundo, todos e todas. A ideia é, enfim, é time da Wanda e acho que tem sentido. Vamos ver se tem sentido. De um momento para a gente conversar um pouquinho sobre o uso e interpretação do teste rápido de CRAG. E, enfim, esse teste novo que está entrando, ele entra quase como um conjunto junto com o TBLAN que já existia, e se der certo aí no futuro próximo, a gente também eventualmente vai ter um teste rápido para citoplasmose de urina, e, enfim, auxiliando tudo isso a compor aí um conjunto de coisas que a gente pode fazer para fazer diagnóstico rápido das pessoas, e um pouco de o que já vem acontecendo nas outras cidades, algumas das cidades que vem o Ministério mesmo puxando uma pauta do circuito rápido da AIDS avançada, uma coisa que a gente também vai estender a todos os benefícios do projeto. Um pouco desse caminho, pessoal, eu acho que todo mundo acabou fazendo, pelo menos assistindo aquele videozinho de realização de CRAG, assim, eu não estou vendo vocês, se vocês puderem dizer sim, se não, ou deu certo, não deu certo, agradeço. Vocês viram o vídeo? Não, sim, eu não vejo vocês. Sim, Lisa, Sim, sim. Bora lá, a gente vai ver de volta ele aqui. Vamos ver se vai dar certo para a gente ver, ou pelo menos ser rápido. Vou tentar. É uma apresentação bastante clínica, digamos assim, né, dentro desse momento, e a ideia é a gente passar por uns aspectos e depois conseguir discutir depois no final juntos, tá bom? Bora lá, então. A ideia hoje, basicamente, eu separei 4 objetivos aí para a gente discutir hoje, né, pelo menos, né? O teste mesmo de CRAG, como é que a gente executa, como é que faz a interpretação do teste em si, discutir um pouquinho a sensibilidade, a especificidade dele, falar um pouquinho dessa relação que tem a criptococose, né, a doença criptocócica com a AIDS avançada, falar um pouquinho do uso do CRAG no contexto do circuito rápido, da AIDS avançada, especialmente no contexto ambulatorial, que é o contexto que o projeto atua mais, e depois, num tempinho, uma tarefa de casa, ou pelo menos uma reflexão para a gente discutir como é que está o fluxo de punção licórica ou de internação de pessoas vivendo com HIV sintomáticas no município. A gente sabe que isso é uma questão de bastante angústia, dificuldade, intermitência, muitas vezes. Mas vamos que vamos. Bom, pessoal, o que é o CRAG, né? O CRAG é um teste rápido de clássicos que a gente já conhece, já vê, felizmente. E ele é um teste monocromatográfico e que detecta esse polissacarídeo ali, glucuronoloxilmanana, né? Que é um pedacinho, um polissacarídeo do Cryptococcus neoformans e também tem no Cryptococcus gat. Ele é um teste que pode detectar, né, esse polissacarídeo tanto em sangue periférico, como de polpa digital, no soro também, no plasma e no líquor. Ele é um teste para quem lida com criptococo, né, e está mais acostumado com essa história da tinta da China, é um teste mais sensível que a tinta da China, acontece mais rápido que cultura, dá para fazer, enfim, rápido na beira do leito, como diz, né, ou do ambulatório. Então, tem essas vantagens, mas às vezes, eventualmente, pode ter alguns falsos positivos, ou quando a gente faz uma técnica atrapalhada, ou quando a pessoa já tem cripto no passado, né? Então, não quer dizer que ele está tendo cripto nova ou reativando especificamente só para o teste que ela teve já no passado. E, obviamente, pode ter também, é raro, menos de 1% a gente vai ver falsos negativos, dependendo de títulos baixos, efeito prozônia, quando aquela titulação é tão alta que eventualmente fica negativo,
fase inicial da infecção ou algumas leveduras que irritam, provavelmente encapsuladas. Bom, a cara do teste, né, gente, em termos de ele destrinchado em camadinhas, é a cara dos testes rápidos. Alguns vêm em plataforma. Esse que a gente tem aqui, vai ter disponível, é o de fitinha. Então, ele tem esse modelo clássico de ter uma linha com anticorpo monoclonal enfim, né, específico, aqui no caso, para criptococcus, mas ele tem uma linha de controle também, que a gente coloca a amostra no diluente, ela corre e vai dar os testes positivos nessa almofadinha, digamos assim, de drenagem, que é como funciona. Isso que eu acho que é um ponto bem legal da gente entender, diferente do teste do PBLAN, que a gente fala, poxa, a sensibilidade é baixa, especialmente se o CD4 vai subindo. O teste de CRAG ele tem uma sensibilidade e uma especificidade super alta, né? Altamente específico, altamente sensível, 99%, então ele é bacana, é uma coisa que funciona bem, né? E ele acaba conseguindo acrescentar algumas coisas, algumas sensibilidades, alguns diagnósticos que nem mesmo a cultura consegue, né? Então ele avança às vezes e tem essas características às vezes até mais, digamos assim, rápidas e interessantes que a própria cultura, ou né, o látex para cripto, que também é uma outra forma de diagnóstico de criptococose, ou a tinta da China, né, que a gente acabou comentando um pouco, né, Índia. Estão me ouvindo? Opa, alguém está com o áudio ligado. E tentando pensar, algumas vezes só, poucas vezes, é que de fato alguns outros testes vão ajudar a gente. Especificamente, a tinta da China vai aumentar muito pouco essa sensibilidade, 0,1%, o látex 0,1%, praticamente não há grandes diferenças em termos de agregação, quando a gente vai falar de outros testes somados, mas às vezes é importante ter. Momento de técnica, o momento que está fazendo. Bom, um ponto e uma mensagem-chave importante para dizer, né, que ele permanece positivo após a infecção prévia. Então, uma pessoa que já teve cripto, história ou tem registro em prontuário, né, ela vai ter o teste de CRAG, o lateral flow, aí, fluxo lateral de CRAG, como a gente está falando, um teste rápido, positivo. Então, ele não é útil, não é para fazer em pessoas que já tiveram história prévia. A gente vai repetir essa história umas 1000 vezes hoje aí até pegar. Bom, um negócio legal de também olhar é que ele fica positivo antes de aparecer sintomas de meningite. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, né, em cima a gente vê os sintomas ou a falta de sintomas e aparecimento de sintomas e a presença, no final, a curva deles dentro de alguns tecidos e comparando especificamente, né, do líquido cefalorraquidiano e do sangue, a gente percebe que a curvinha do sangue ela já tem um aparecimento, uma positividade mais precoce, né, do que quando a gente compara com a curva do líquor, né, quando a gente olha para cá. Então, uma coisa bem legal de saber é que a positividade do CRAG no sangue, que é esse teste quando a gente faz de polpa digital ou do sangue periférico ou do soro, ela vai ser antes do líquor, um dado interessante. Outro ponto bem legal para a gente sacar e entender é que a mediana de tempo entre o CRAG positivo no sangue e o aparecimento de sintomas é 22 dias. Então é logo, né? No final das contas, ele também vai ajudar a gente a tomar uma decisão que aqui a gente vai conversar hoje, que é um tratamento quase profilático, que a gente chama de preemptivo, né? Quando a pessoa já tem a doença, mas ela ainda não manifestou sintomas. Então, a mediana é de 22 dias. Então, metade das pessoas vão ter claro antes de 22, outra metade vai ter mais de 22 dias, mas é interessante entender que nessa curva de distribuição é um pouco logo, né, o tempo entre a positividade e o aparecimento de sintomas. Bom, vou botar o videozinho aqui, é um vídeo de 3 minutos para execução do CRAG. Acho que é legal todo mundo dar uma olhada e, bom, vamos ver se vai dar certo. Estou tentando ir comentando ele no meio do caminho. Aqui abra. Estou conseguindo ver? Eu não vejo vocês. Alguém dá um ok. Vê o quê? Ótimo. Só a tela. Tá só com a parte do PowerPoint. Tem que Isso. mudar a janela. Do PowerPoint? Eu acho que você tem que parar de compartilhar essa e compartilhar o vídeo, se o vídeo tiver em outra. Tá, em outro então vou arquivo. tentar sim, eu vou tentar fazer desse jeito que você sugeriu, para a gente não perder. E aí eu vou começar.
E agora, foi? Agora foi. Maravilha. Vamos lá, vamos ver se transmite. Eu tenho um backup, se der errado aí, a gente tenta por fotos, que eu tirei umas fotinhas. Basicamente, é um teste da INE. E o que ele vem, Já está né? aparecendo já o vídeo. Está aparecendo? Que legal. Então, ele vem esse teste com um lenço umedecido, uma lanceta, uma pipeta calibrada, um tubo de fundo plano para poder misturar a amostra e alguns diluentes, que eventualmente vai vir branco, cinza ou azulzinho, né? E a caixinha de fita. Então, o passo 1 é pegar o tubo, obviamente, e colocar uma gota de diluente da amostra. Isso é uma coisa legal de falar, sempre colocar na posição vertical, nunca de lado, porque é assim que vem o volume adequado e proposto, né, para ser utilizado. Né? Sempre botar de pé, como colocado no vídeo, dar uma batidinha, a gota ficou em cima para cair lá no fundo. Então, é interessante. Se tiver uma base de tudo também, que eventualmente tem, é legal fazer. O passo 2, enfim, com uma boa prática de qualquer teste, né, de polpa digital, é legal dar uma limpada no dedo, enfim, né, evitar, enfim, qualquer contaminação, outras questões, diminuir, esperar secar naturalmente, não vale soprar, né, enfim, o calor vai vir. Passo 3 é girar para destravar em seguida a tampa protetora da lanceta, pressionar. Vocês são craques, estou falando para pessoas que fazem teste todos os dias aí, né, quase ridículo. Eu tenho que falar, tá tudo. Pessoas que já sabem, fazem zilhões disso, mais do que a minha experiência com certeza absoluta. No passo 4, é massagear o dedo do paciente, até sair uma gotona bem caprichada. Né? E aí você vê no vídeo que ele realmente fica ali, ó, enfim, muitas vezes tratando bastante, até conseguir ter os 40 microlitros. Tentar captar com a pipeta descartável, sempre na posição horizontal, para que ela consiga carregar, não entre ar. É o melhor jeito de tentar fazer com que o fluxo entre dentro da pipeta. Pode ir tentando outras vezes quando não dá, continua massageando. Vocês sabem, gente. Com certeza. E aí o passo 5, bom, é o mesmo, né? E aí certificar que teve 40 microlitros, só que tem uma marquinha aqui que é bem interessante olhar, na pipeta, mostrando o volume certo. O passo 6 é imediatamente passar para o tubo, a gente ter um pouco de pressa para não coagular, encosta lá, toca e faz a mistura com o diluente, tenta dar uma homogeneizada dentro do possível, descartar a pipeta em local adequado, abrir o tubo de testes, retirar e tentar fechar para facilitar a conservação, colocar dentro do tubinho com o diluente e a amostra de sangue e contar 10 minutos, preferencialmente aí no relógio, bem caprichado, para ver os testes e tentar interpretar os resultados. Legal. Daí esse aqui eu agora saio aqui e a gente vai conversar um pouquinho de volta nos slides. E aí eu aproveito e já pulo de um backup aqui. Eita. Deixa eu pular. Caso o vídeo não desse certo, eu tinha feito uns prints. É até legal ter, porque dá para dar um fluxo mesmo. Bom, gente, interpretação básica de teste rápido. Sempre tem, né, a banda controle e tem a banda positivo, que tem várias tonalidades, às vezes bem fraquinha, mas ainda é considerado positivo. Negativos que tem controle e não tem banda. Inválido quando não aparece o controle, seja, né? Está mostrando alguma coisa, Felipe? Eu não estou enxergando nada. Não está? É Eu só... estou vendo uma tela da Canva aqui, não estou vendo nada. Eu acho que você tem que parar, Felipe, de compartilhar e colocar de novo. Eita, bora lá então. Sério? Ai, que vergonha, gente. Não deu muito certo essa minha ideia de querer mostrar o vídeo, não. Pronto, agora tá direitinho. Deu. Tá. Tá conseguindo ver, Elisa? Sim, obrigada. Legal, massa. Bom, aqui nada de novo, né, gente, dentro da interpretação de testes rápidos, como colocado.
tendo as duas bandas positivo, tendo só controle negativo, não tendo controle é considerado inválido. E aqui já vai uma outra super mensagem importante, né, gente? Toda pessoa, e aí já um pouco extrapolando do resultado do teste em si, mas um pouco da conduta que vai acontecer, que é importante todo mundo saber até para orientar. Se é um paciente que não tem história prévia de crítico, então ele foi fazer o teste, não ele nem do teste a fazer, e teve um cravo sérico positivo, cravo no sangue positivo, ele vai precisar de uma punção lombar. Não vai ter jeito. Esse é o cara em que a gente vai ter que olhar se neurologicamente ele não tem uma meningite por criptococcus. De todas as formas, ele vai receber tratamento, seja tratamento preventivo profilático ou tratamento para meningite mesmo, internado, injetado, por várias semanas. Bom, e qual que é a relação dessa história dessa doença, essa infecção oportunista da cripto e a AIDS avançada, né? Primeiro, bora lá, conceituar o que é a AIDS avançada, pelo menos do que a gente está falando. Então, são adultos e adolescentes que têm ou CD4 menor que 200, ou tem uma doença estágio 3 e 4 do OMS. Já vai falar o que é isso. E todas as crianças com menos de 5 anos são consideradas pessoas com AIDS avançado. Então, essas são o nosso, digamos assim, público-alvo, são as pessoas que vão, né, passar por esse circuito rápido, vão olhar para esses testes que a gente vai precisar realizar dentro deles, especialmente o de CRAG, para a gente avaliar aí a necessidade de tratamento. Bom, o que é esse estágio 3 e 4 do OMS? Né? É uma lista, na verdade, de manifestações clínicas ou de sintomas que definem que a pessoa tem uma AIDS avançada. Óbvio que a cripto extrapulmonar define ela lá já, mas a gente ainda está tentando descobrir o que é isso, né? Mas algumas coisas que no conjunto fazem, por exemplo, uma pessoa que perdeu muito peso, inexplicável, diarreia por mais de um mês. Isso, enfim, né, quem está acostumado com a clínica ou quem está também acostumado com a notificação, sabe que tem lá os critérios desenhados. Então, um conjunto de sinais e sintomas que também definem para além do CD4 exclusivamente. Então, às vezes a pessoa até tem um CD4 ali, que está um pouco acima de 200, mas ela tem alguma manifestação clínica que define ela como AIDS avançado. Isso é da nossa prática aí, bora lá para conversar. Agora, uma coisa que é legal, nesse slide um pouco pesadinho, mas vou tentar traduzir aqui junto, que é infrequente acontecer criptococose numa pessoa com CD4 maior que 200. Como é que é? Esse é um estudo de uma corte americana e canadense, é longo, né? Essa corte é uma corte gigante, se for pensar, olha só, eles acompanham quase 6.000 pessoas aqui, e eles olharam, assim, dentre de todas as doenças aqui, né, que a gente tem, oportunista, então TB pleural, né, cripto por meningite, histoplasmose, citomegalovírus, pneumocistose, então todas essas doenças. Eles olharam o CD4 dessas pessoas e como que elas, no final das contas, tinham ou não essas manifestações dessas doenças. E das pessoas que tinham, né, tá vendo o corte aqui dessa linha de 200, a gente começa a ver, no final das contas, que praticamente quem tem cripto, meningite por cripto, quase todo mundo está embaixo. Na verdade, se a gente olhar aqui, o percentil 75, ou seja, 75% das pessoas estão abaixo de 200. Quando a gente quer pegar 95% das pessoas, ainda tem gente um pouquinho de CD4 mais alto. Mas a grande maioria das pessoas vão ter CD4 menor que 200 quando a gente está falando de meningocripto, né, ou neurocripto, que a gente chama. Quando a gente olha só a cripto isolada, que é raro em pessoas vivendo com HIV, na real é mais comum, né, em Memphis, né, ainda tem gente com CD4 acima de 200. Ó, a tuberculose, a mediana dela, no final das contas, é um pouquinho acima de 200. Mas tem gente com CD4 lá, ó, de mais que 800 e tem TB também, pode ter tuberculose. Então, esse é um gráfico legal para mostrar, na verdade, um estudo legal para mostrar que a cripto é muito infrequente em pessoas com CD4 acima de 200, colocando a hipótese, né, de neurocripto muito distinta, muito longe, distante, no final das contas, quando a gente está diante de um quadro de uma pessoa com CD4 alto. Mas, quando tem imunossupressão grave, aumenta o risco de cripto e, particularmente, da meningocripto. Esse é um estudo da África do Sul que mostrou uma mortalidade geral, eles avaliaram 300 pessoas mais ou menos, gente, só para ter uma ideia, mesmo excluindo o tratamento, a morte por meningocripto após 12 meses é de 41% mais ou menos. Então, mesmo que a gente corra atrás dessas pessoas, faça o que fazer, ainda vai ter um volume grande de gente que vai falecer porque é uma doença realmente grave, né? É criptococo, é fungo no cérebro, né?
E isso são coisas que acontecem quando a gente está com a AIDS avançada mesmo. Aí está a velocidade, a necessidade do circuito rápido para tentar salvar essas pessoas. Só isso. Bom, bora lá. Como é que funciona, no final das contas, a CRIP, né? A fisiopatologia, bem rapidinho aqui. Então, a infecção primária, que a gente chama, quando a gente aspira, né, cheira, enfim, coisas que estão em árvores, estão né, no corpo de pombo, no final das contas, a gente acaba aspirando. Faz, na verdade, uma infecção primária, que a gente quase não sente nada, ela é oligossintomática, mas ela fica latente lá. Isso acontece, uma imunossupressão, ela tende a, enfim, reativar e disseminar pelo corpo, inclusive para vários órgãos, são potencialmente acontece, desde pele, osso, olho, cérebro e pulmão. E, então é isso, né? Com a imunossupressão, uma reativação e disseminação para outros órgãos, especialmente o sistema nervoso central. Então, mais ou menos é assim que funciona. Enfim, né? Não tem precaução, não tem jeito de a gente evitar essas coisas. Praticamente existe em todos os lugares um negócio de a gente não ficar doente grave. Né? Bom, e qual que é o quadro clínico? Como que a pessoa chega? Alguma coisa? Não vejo vocês, gente. Eu ia perguntar. É claro. Diga, Lisa. Desculpa, volta nesse... Não, bora. O teste do CRAG, ele só vai me definir doença ativa, né? Isso, a gente vai olhar um pouco ali, ele vai mostrar, na verdade, que a pessoa tem infecção. E aí a gente vai então definir. pode ser também uma latente também, ele pode dar positivo. Desculpa, não escutei, Elisa. Repete para mim. Você falou que a cripto também ela pode ficar latente, certo? Isso, ela fica numa espécie de granulomas, assim, mas aí Ok. se ela está controlada, o CRAG está positivo, porque não tem CRAG no sangue, digamos, não tem cripto no sangue. Entendi. Ok, isso que eu queria saber. O CRAG a gente consegue pegar é o CRAG que está... Que está circulando. Que está circulando. Exatamente. Obrigada. Maravilha. Imagina. E aí, qual que é o quadro clínico? Quando ela começa a ficar um pouco mais ativa, digamos assim, né? Então, ela começa, obviamente, infecções no sistema neurais, o sistema nervoso central e pulmonar são as mais frequentes, né? E mais ainda, o sistema nervoso central, quando a gente está falando de pessoas vivendo com HIV, mas ela sempre começa com alguns pródromos, né, de sintomas gerais, assim. Então, a pessoa começa, de fato, perder peso, tem febre, eventualmente uma sudorese noturna, astenia, calafrios, taquicardia, né? Quase muito parecido com os próprios sintomas de AIDS avançado e quase muito parecido com muitas outras doenças oportunistas, né? Isso aqui praticamente bate muito parecido e muito semelhante com tuberculose, se a gente for olhar, né? Então, sintomas gerais são sintomas de uma sepse mesmo, de uma infecção generalizada que está começando. Os sintomas pulmonares, né, eles têm também gerais, tosse, expectoração, espinéia, dor torácica, hemoptise. Também, no final das contas, começam eventualmente a ter e estão associados aos próprios sintomas neurológicos. Já esse muito mais florido e, obviamente, já mostra um estado mais avançado da doença. Saiu do sangue e já está invadindo o cérebro. E aí é um negócio ter mais ou menos em mente que pode ser qualquer coisa que está no cérebro, que altera, digamos assim, suas funções, suas atividades cerebrais, né? A pessoa pode ter cefaleia, náusea, tontura, pode ter sinais meningos, acontece, mas nem sempre estão presentes. Na verdade, é relativamente presente, mas nem sempre tem, né? A gente fala de meningite por cripto, mas às vezes nem tem sinal meníngeo. Uma incapacidade de deambular, a pessoa para com a habilidade de conseguir andar assim, né, sozinha. Ela tem alteração do status mental, fica confusa, sonolenta, alteração de comportamento, pode ter crise convulsiva, isso às vezes até confunde com neurotóxico, que é mais comum ter crise, dificuldade para falar, alteração visual, diplopia, né, ver duplo, palpebral, comprometimento do movimento do olho, assimetria de contratação dos músculos da face, alteração de equilíbrio. Então, poxa, aconteceu alguma coisa que tem cara de sintoma neurológico, atenta aí numa pessoa com CD4 menor que 200, é um dos pontos importantes de avaliar. Bom, gente, e vai ter o pior prognóstico, aqui a gente entra um pouco na bioquímica e numa clínica, né, profunda, se ele tiver no líquido celularidade baixa, geralmente pode acontecer, isso quer dizer, vai evoluir mal, vai evoluir com dificuldade de tratamento, eventualmente,
menor chance de falecimento. Se a pessoa já está com rebaixamento de nível de consciência, hipertensão intracraniana não controlada, a gente não vai falar aqui hoje, mas uma das tratamentos importantíssimos e fundamentais, depois que institui o tratamento, é fazer punções seriadas e retirar a líquor mesmo, né? Para reduzir tanto os sintomas, mas para funcionar melhor o tratamento e também faz parte do sucesso no tratamento essa descompressão da hipertensão intracraniana. Se ele tiver uma elevada carga fúngica, a gente não falou aqui do CRAG, né? Mas ele não é usado desse jeito, mas dá para titular algumas coisas pelo látex no líquor ou pelo fluxo lateral. Também dá para ver se tiver titular é pior, o prognóstico. E se ele tem lesões dentro, no parênquima cerebral, né, como o pneumocisto cinoso, isso também tem pior prognóstico. Então, é interessante a gente saber e olhar. Bom, nesse slide, gente, nem ninguém vai decorar, mas é um pouco das práticas de quem trabalha com paciente internado, é um pouco a diferenciação das características do líquor, no final das contas. E aqui, obviamente, quando a gente está com as hipóteses de neurocripto, a gente também está pensando na possibilidade de ser uma neuro-TB. E aí é muito complicado, porque eles são muito, muito parecidos, né? A gente vai ver eles, enfim, com um aspecto muitas vezes normais, pressão de abertura pode estar normal, mas pode estar elevada. Na cripto é comum estar bem elevada. A celularidade, ela está normal aumentada. Talvez aqui tenha uma pequena diferença, quem é rápido, enfim, né, desses detalhes. Aqui é legal de ver. Então, às vezes, na cripto tem um predomínio linfocítico e na tuberculose tem um predomínio de polimorfonuclear, obviamente, porque tem características de bactéria, então é semelhante a uma meningite bacteriana aqui na TB. Enfim, a proteína pode estar normal ou elevada, assim como na TB, a glicose normal ou baixa, como na TB, e aí são os testes que a gente vai fazer. Então, quando a gente pede função por líquido, a gente não vai fazer, obviamente, só o CRAG, a gente vai fazer todo esse aspecto bioquímico do líquido e também pedir testes para fazer a diferenciação dessas doenças. A gente faz a China, CRAG, cultura para fungo, pesquisa de BAR, teste rápido molecular para TB, cultura para bactéria, quando a gente pensa em TB, o GRAM, quando a gente pensa em bacteriana, PCR, cultura, eventualmente outras coisas, PDRL, a gente está pensando em uma neurocífis e outras coisas para fazer. Achei legal deixar aqui para não deixar. Mas bora lá. Bom, como é que a gente vai usar esse CAG na nossa vida aqui, né? No nosso circuito rápido da AIDS avançada, né? Primeiro de tudo, gente, o que é o tal do circuito rápido que a gente fala, assim, né, da AIDS da pessoa? É uma estratégia, é uma organização de gestão, uma organização interna dos serviços, externa aos serviços, para que as pessoas que têm um evento gatilho, no caso a gente está falando de AIDS avançado, ela navegue rápido na rede de atenção à saúde. Fast Track não é uma coisa exclusiva do HIV, não mesmo, né? Eu acho que os primeiros Fast Tracks foram utilizados para enfrentamento do câncer de mama na Espanha. Então, era quando a pessoa tinha uma imagem do rastreamento de câncer de mama com IRADS, enfim, 4, 3, 4, eu já disparava, enfim, para fazer as atividades, tanto eventualmente no ultrassom, se era necessário, uma biópsia, função fina. Então, seguia um ritmo e a organização fazia e mostrou que quando a gente auxilia e organiza os serviços de uma maneira rápida, a mortalidade por esses eventos acontece diminuir. Né? Então, isso é a ideia de fazer o fast track, especialmente para a AIDS avançada. Obviamente, a gente gostaria de um fast track para tudo, mas tem um sentido de ser mais rápido na AIDS avançada, porque essa pessoa corre contra o relógio. E no final, são 4 coisas principais que a gente precisa fazer para esse fast track rolar, né? Organizar as listas de PCB HIV com AIDS avançado. Então, a ideia dentro do projeto é que a gente já faz essas listas, né, para pessoas em abandono, pessoas em um gap de tratamento. A gente também passa a olhar as listas das pessoas com CD4 menor que 200. E aí a gente organiza, higieniza, limpa essas listas e faça a produção de uma busca ativa dessas pessoas. É difícil, a gente sabe que tem atividade, gasta um tempo de gestão, a gente tem que pedir apoio, eventualmente, de outras partes do serviço, atenção primária, outros lugares, para tentar chamar essas pessoas para uma avaliação e um acolhimento na clínica, para a gente poder fazer os testes, ver se de fato ela está mal, ver o que precisa, né? O que ela precisa reiniciar tarde ou não, otimizar a tarde se ela estava usando, mas, obviamente, fazer os testes do circuito rápido da AIDS avançado, entre eles o CRAG, e se de fato esses testes vierem alterados, a avaliação vier alterada, a gente internar de um jeito fácil
essa pessoa para tratar, ou antes disso mesmo, fazer o procedimento, principalmente o líquido que a gente está falando, para a gente conseguir ter, né? Fica difícil a gente vai lá fazer um CRAG e daí tem, enfim, tem uma fila, não tem um fluxo definido de veículo para isso fazer. A gente vai conversar um pouquinho disso. Bom, gente, talvez esse seja um slide um pouco mais pesado, mas dá para a gente debruçar, e a ideia é tentar fazer um resumo, digamos assim, do que vai ser as decisões. Mas antes de explicar ele, começar, para vocês não se assustarem, né? Então, o nosso público-alvo é essas pessoas, pessoas com ainda avançadas, menor que 200, de CD4 ou MS 3 e 4. A primeira coisa que a gente vai olhar é que, obviamente, essas pessoas têm sintomas neurológicos de urgência, né? No serviço ambulatorial, e como a gente vai fazer muitas vezes a partir de busca ativa, é menos provável que as pessoas tenham sintomas neurológicos de urgência. Ou se a gente já fez a busca ativa e elas estão nessa situação, a gente orienta a ir para uma emergência. Não é para ir para um serviço ambulatorial, né? No final das contas, menor recurso não é o lugar. E essa linha também aqui que eu defini é a linha, digamos assim, o que fica de nível hospitalar para baixo, e o que fica ou de hospital dia, e o que fica de nível, digamos assim, ambulatorial, que dá para a gente fazer nessa avaliação do circuito rápido. Então, esse pedaço superior é um pedaço nosso, digamos assim, dentro dos serviços que a gente está aí cuidando, enfim, fazendo. Então, bom, primeira pergunta aqui. Tem sintoma neurológico de urgência? Não. Né? Então, maravilha. Então, a pessoa está estável, está bem. Ela conseguiu vir na consulta que a gente marcou para ela rápida. E aí, a primeira coisa que a gente vai olhar no prontuário, e se não tiver no prontuário, perguntar para ela se ela tem uma história de cripto prévio. Né? Aqui vai definir, basicamente, se a gente vai poder ou não usar o CRAG. Se ela já tiver uma história de cripto prévio, a gente não vai usar CRAG. E aí a gente vai presumir que essa pessoa não tem cripto. Né? Então, a gente está vendo uma pessoa, apesar de AIDS avançado, ela não tem sintomas e ela já teve cripto, então não dá para a gente, digamos assim, usar o CRAG nesse momento. A gente vai cuidar de outras demandas, vai ver investigação de outras infecções oportunistas, vai ver outras necessidades ou outros sintomas que a pessoa tem. Agora, se ela não teve, né, história de cripto prévio, aí é a hora que a gente vai conseguir fazer o CRAG. Então, aqui eu sempre que a gente usa o CRAG, eu botei esse símbolozinho aqui. Então, vai lá, faz o CRAG, então faz uma triagem inicial, basicamente, né, se ela está com sintomas ou não. Se ela não tem história de cripto prévia, a gente faz o CRAG. Se o CRAG vier não com a gente presume de fato que ela não tem cripto e fica tranquilo e vai cuidar de outras coisas que essa pessoa precisa. Mas se o CRAG dela vier reagente, a gente vai precisar encaminhar para realizar uma punção lombar. E óbvio que essa urgência de encaminhamento, o ideal é o quanto antes, se o fluxo estiver bem feito, ótimo. E aí a definição também um pouco dentro desse pedaço vai depender da estabilidade dessa pessoa. Mas pensa, a pessoa tem um CRAG positivo, lembra que a mediana é 22 dias até o aparecimento dos sintomas, então tem gente que, né, metade das pessoas vão ter menos de 22 dias para começar a ter sintomas, para ela fazer a punção lombar. Fez a Ô, Fih, punção lombar. Pode falar, Rô. uma dúvida. Na verdade, então vai ser para menor de 200 e não menor de 100. Isso, na verdade, no CRAG a gente vai estabelecer que é 200. Beleza. Tá? Não tem porque é o conceito do circuito para AIDS avançado. O Tebelan fica menos que 100 e o O CRAG Tebão, menos que 200. O Tebelan, entre 100, acima de 100, não tem muito sentido fazer. É claro que não é uma restrição concreta, mas, na verdade, a interpretação fica mais complexa, porque acima de 100 a sensibilidade cai tanto, 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 que quase sem sentido fazer. Tá? Rolou? É que eu não estou vendo vocês. É isso, sim. Obrigado. Tá, maravilha. E aí, realizar a punção lombar, uma pessoa, então, foi lá, não tem cripto prévio, fez o CRAG, veio positivo. A gente vai fazer a punção lombar, pedir todos os exames, isso aqui já vai estar, né, em ambiente, né, para também outras doenças potenciais, mas entre eles o CRAG, e se ele vier reagente, obviamente ela tem uma meningoencefalite, né, uma meningite por criptococo, e aí a gente vai iniciar o tratamento para ela. Mas se o CRAG vier não reagente, a gente vai olhar para outra cara do líquido, ver os dados do líquido. Se ele estiver limpo, a gente vai fazer o tal do tratamento preventivo, né? Ou seja, uma pessoa que tem CRAG no sangue, mas não tem CRAG no líquido, e o líquido não é sugestivo de cripto.
Então, tem um jeito da gente proteger ela para que ela não fique com meningite, não desenvolva meningite criptocócica, que é o tratamento preventivo. E a tarde, em 14 dias, a gente vai falar um pouquinho melhor disso. Já nessa outro caminho, então, lá, a pessoa não tem cripto prévia, realizou o teste, veio positivo no sangue, fez a punção lombar e o CRAG veio reagente, né? Então, veio não reagente ou reagente e o líquido foi substitutivo de cripto, e aí a gente também vai tratar ela para meningite criptocócica. Então, esse é um campinho que várias vezes vai cair aqui. Voltando lá para o nosso... Última dúvida. Então, mesmo no assintomático, eu vou fazer a punção lombar? Vai, cara, você vai ter que fazer. É quase que na pessoa sintomática, que ela tem uma criptorreagente no sangue, sérica, a chance dela desenvolver, ou você não está vendo sintomas neurológicos ainda, é muito grande. Então, você tem que tentar excluir, porque você vai ter que definir se você vai dar preventivo ou meningite ou tratamento para meningite. Então, toda pessoa que vem com CRAG no sangue positivo, ele vai precisar de uma punção. Porque você tem uma decisão para tomar, um fluconazol aqui ou anfotericina e fluconazol com citocina aqui. Entendeu? Esse aqui é um tratamento ambulatorial e esse é um tratamento internado, digamos assim. Então não tem como escapar, digamos assim. Vai ganhar, não tem como, né? A mediana é alta e o desenvolvimento vai acontecer. Bom, bora lá para o outro lado. Vão perguntando, pessoal, porque essa coisa aqui não é muito... Vai ter uns macetinhos do resumo ali, mas é o primeiro contato, depois fica fácil. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Além das pacientes com CD4 abaixo de 200, pacientes com sintomas clínicos, que a gente tem pego uns pacientes com CD4 bom, só que com sintomas ou relação de CD4 e CD8 de baixo, eu posso também fazer, né, o CRAG. Então, aqui a gente está falando de um circuito rápido para as pessoas com AIDS avançado, né? Mas se a gente está diante de uma pessoa com CD4 alto, mas tem sintomas neurológicos, né? A gente vai poder investigar ele com outras situações. Tanto CRAG, que é pouco provável. Mas e se for sintomas de AIDS avançado? Sem ser sintomas neurológicos? Porque se ele tem sintomas de AIDS avançado, se ele não tem sintomas neurológicos nenhum, só de AIDS avançado, a tua hipótese nesse caso, desse cara, é que ele tenha uma meningoencefalite? É uma boa pergunta essa. O que vocês acham? Renata ali acabou de entrar, acho ótimo, um cara muito mais sério de clínica que eu. Eu sinceramente fui em cima do circuito rápido e montei, né? Isso aqui não é pronto, né? E foi poucas discussões. A minha opinião, de fato, estando disponível, se você está com um cara, né, com AIDS avançado, não pelo CD4, mesmo que não seja sintomas neurológicos, por enquanto, talvez faça sentido você fazer o CRAG nele, né? Mesmo sem sintomas. Você vai fazer. Porque ele tem AIDS avançado, né? Aqui, essa pergunta, Lisa, de sintomas neurológicos ou não, é só para definir a urgência do encaminhamento. Mas todos os mais avançados vão, na verdade, receber o CRAG. Foi claro? Foi meio bagunçado. Entendi. Não, entendi. Não, tá claro. É só que tem que deixar bem claro isso. Porque a gente tem pego uns casos, Felipe, paciente com CD4, agora, bem recente, com 700 e pouco de CD4, a paciente estava com uma cândida esofágica e a gente não percebeu, e ela fez um quadro de TB miliar, internou muito grave, com CD4 de 700. Então, ninguém pensou em AIDS avançada. Ela tinha uma discreta lesão de Kaposi nos lábios e essa esofagite, que ela reclamava de bastante tempo, sabe? E fez um diagnóstico de HIV junto. Tudo muito junto, assim, sabe? Paciente super jovem, 42 anos. Então, eu fico preocupado que a gente tem pego umas coisas assim, sabe? Não, mas isso é bem legal você colocar, né? Porque apesar do CD4 dele de 700, como ela tinha Kaposi, como ela tinha
candidíase esofágica, isso acaba definindo ela já como AIDS avançado, independente do CD4 dela. E aí ela entra aqui, nesse grupo aqui, ó, que vai caminhar para cá para receber como diagnóstico novo, fazer o CRAG por esse caminho aqui, ó. Ela entra nesse conjunto aqui e acaba realizando o CRAG. Né? Obrigada. Esse é um momento legal, todo mundo ganha. Acho que também tem um critério aqui não colocado, que dá para esclarecer, que a gente vai discutindo, a gente vê, é que toda pessoa com diagnóstico novo também, né, vale a pena fazer. Né? Isso também não tem restrição. Então, a gente está falando mais do AIDS avançado, que são as pessoas que a gente vai estar fazendo busca ativa para vir e entrar no caminho, mas os diagnósticos novos também podem receber realizar CRAG para fazer essa exclusão eventualmente necessária de não ter CRAG, ou se vier reagente, investigar no líquor e ganhar preventivo ou tratamento. Esclareceu um pouquinho, gente? Bora, que esse negocinho é meio... Esse é o slide mais difícil mesmo. Bom, vamos para esse lado aqui. O que muda nesse lado? Esse aqui, a gente, no final das contas, não vai conseguir... um paciente com sintomas neurológicos de urgência, mais do que tudo, ele precisa de uma internação, né? A gente não vai ficar olhando, mas acontece eventualmente dele ir lá para o ambulatório. A pergunta que a gente vai fazer é: posso fazer CRAG nesse cara, né? Se ele não tiver história de cripto prévia, a gente faz o CRAG nele. Agora, se ele tiver história de cripto prévia, não tem sentido a gente usar, né? Então, o cara que vem doente, neurológico, de urgência, ou com outros sintomas que a gente, enfim, imagina que tem essa necessidade de internação rápida, a gente vai perguntar se tem cripto prévia. Se não tiver, vai realizar o CRAG no sangue. Independente se for reagente ou não, essa informação a gente só vai mandar, no final das contas, para o hospital, quando ele for lá, para ele já receber com esse CRAG positivo ou negativo, porque vai ser preciso fazer uma função lombar para investigar, no final das contas, um monte de outras coisas, não só criptococcus, né, TB, enfim, sífilis, enfim, dependendo do que está pensando, o que está causando esse sintoma neurológico dele, ou até uma meningite bacteriana, viral, enfim. E aí esse cara tem grande chance de ir para tratamento para meningite criptocócica, porque é um cara com sintomas, com CRAG, no final das contas, um pouco aberto, mas é uma AIDS avançada, com sintomas neurológicos, e eventualmente ele vai tomar essa decisão. Aqui, essa caminhozinho desse slide hoje, na verdade, a decisão ainda não está tomada, vai depender um pouco da interpretação dessa função lombar para tomar a decisão se vai mesmo para meningite criptocócica ou não. E o outro caminho é um cara que tem, no final das contas, a gente não vai poder fazer, ele vai ser encaminhado para função lombar, se for sugestivo não de cripto, vai para tratamento, se não, ele vai investigar outras infecções oportunistas. Galera, não é tão complicado. Eu vou tentar fazer aqui um resumo do resumo, digamos assim. Se a pessoa tem só CRAG, né, CRAG no sangue negativo, a cripto é pouco provável. Né? Então, você foi lá, a pessoa teve critério, ou seja, não tem cripto prévia, tem AIDS avançada, você faz o CRAG e deu negativo, não é cripto, provavelmente não é. Está falando de sensibilidade alta de 99% dessa população, né, gente? Para anos. Agora, se ela tem o CRAG no sangue e no líquor positivos, essa pessoa com certeza precisa de internação para tratamento para meningo por cripto. Então, veio positivo nos dois, internar meningo cripto. E veio cripto no sangue, né, CRAG no sangue, mas não veio no líquor, o líquor está limpo, e é uma pessoa sintomática, aí é quando ela recebe o tratamento preventivo. O que fica difícil aqui é um quarto opção, que é um cara que tem CRAG no sangue positivo, um líquor negativo para CRAG, mas eventualmente ele está sintomático, né? E aí a gente pode estar diante de uma situação que ainda não desenvolveu, ou você ainda não conseguiu achar cripto, ou é uma outra doença mesmo, de fato, para a gente tomar decisões. Mas um bom número de pessoas, né, especialmente no campo ambulatorial, vai estar dentro dessas três opções. CRAG negativo não é cripto, CRAG no sangue e no líquor é meningocripto, CRAG no sangue positivo, mas o líquor é negativo, ele faz tratamento preventivo, profilático, digamos assim, entre aspas, para ele não desenvolver
do clínico. Fala, Lisa. Quanto tempo eu tenho para fazer esse líquor? E se eu inicio o tratamento ou aguardo o líquor? Porque às vezes a gente não consegue internar esse paciente. Eu não tenho líquor ambulatorial, tá? Eu preciso internar, infelizmente, esse paciente. A rede não está tendo onde fazer líquor neste momento. A gente até tinha um hospital de retaguarda para fazer coleta de líquor, mas nesse momento não tenho. Então, eu aguardo a punção licórica para iniciar tratamento. Quanto tempo eu tenho para fazer esse líquor? Tá, legal. Não tem essa resposta pronta. Quanto antes, melhor, né? E é isso porque é um dos últimos temas. Por isso que é um circuito rápido que a gente precisa pensar para além, né? Só da questão clínica. Clinicamente, se você falar, deu positivo, preciso do líquor para já, né? O quanto antes e o mais rápido. A gente está falando de uma mediana de desenvolvimento de sintomas veríngeos de 22 dias, né? Então, no final das contas, é muito provável que essa pessoa vá desenvolver. Agora, você vai iniciar qual tratamento para esse cara? O profilático ou para meningite, né? Porque até então, no final das contas, você está. Então, óbvio que se é uma pessoa com sintoma, você tem que internar para onde? Você tem que correr atrás, correr. É difícil, a gente vai tentar debater um pouco esses fluxos de internação em líquido. Agora, se é uma pessoa que eventualmente não está sintomática, no final das contas, você tem que tentar pensar, não sei, né? É difícil ter essa resposta. 1, 2 dias é tolerável? Uma semana é tolerável? É complicado. É possível né? Então, coletar líquor, Felipe, ambulatorialmente? não, Um dos nossos sites? 100% ambulatorialmente não, mas em esquema de hospital dia dá. Depende também de onde você está, né? A gente está em Curitiba. Então, em Curitiba, poxa, você tem uma rede, né? Agora, se você tivesse que botar esse paciente para pegar uma canoa para conseguir, no final das contas, fazer um líquor, talvez você fosse mais arriscado e fizesse esse líquor ou fizesse um tratamento já adiantado. Então, não sei se a gente não consegue organizar, em tese, tem lugares, eu já vi, obviamente, em contextos de muito pouco recursos, fazer líquor ambulatorial, né? Não é um procedimento dos mais absurdos, digamos assim, mas não é também ausente completo de risco. Então, assim, é isso que eu estou falando. Na capital do estado, acho que um grande esforço que a gente tem, mais do que montar um esquema de líquor no ensaio, Lisa, é a gente tentar articular bem forte um fluxo para a gente conseguir fazer o procedimento com algum suporte por trás disso. Clínicos, pessoal, o infecto de hoje, essa galera aí, eu tenho certeza que cai nesse dilema direto. Renato, fala aí. Então, eu ia dizer, Felipe, assim, que, sinceramente, por exemplo, eu vendo uma experiência lá no Pará, a gente fazia função lá no consultório, sabe, no ambulatório. E eu acho muito tranquilo fazer função lombar ambulatorial, sabe? Agora, é lógico que o problema é o que você vai fazer com esse material, porque se eu funciono aqui na policlínica, como é que eu faço, né? Só se o laboratório tivesse como receber. Mas eu acho que talvez o grande problema seja esse, assim, a gente tendo como mexer com o material, eu acho que fazer punção no ambulatório seria a melhor opção, porque, de fato, por mais que a gente organize bem esse encaminhamento para punção aqui no hospital, tem entraves para isso, né? Então, bom, dá para tentar investir, que essa coisa não tem entrave nenhum, mas eu também acho que o caminho de investir de punção no ambulatório é um caminho que a gente não devia desistir, sabe assim? Ótimo. Ótimo, acho que é um bom, e a gente, de repente, consegue pensar mesmo com a estrutura que tem. Uma pólice, tem um fluxo do laboratório para conseguir pegar esse material, analisar e devolver, ou mesmo que tenha, na realidade, no evento diverso, um apoio do SAMU que possa vir pegar e levar, eventualmente que possa acontecer, para ter segurança. Eu sei que é tranquilo, super tranquilo, e dá para ter vários testes anteriores desse processo, assim, né? Enfim, se a pessoa tem algum sinal de massa, enfim, algum desvio de par craniano, alguma outra coisa que você possa pensar que tem alguma Sim. massa. Eu estou dizendo aquele caso... Tem alguns outros testes. Isso. Desculpa, pode falar. Não, desculpa, é isso mesmo. Eu estou considerando aquele paciente que realmente ele está assintomático, não existe nenhuma suspeita de uma doença em atividade em sistema nervoso central, né? Obviamente, assim, esse paciente que é o que é mais indicado no nosso CRAE, né? Assim, a gente quer muito esse cara que não tem sintoma nenhum, na verdade. Ele que a gente quer, né?
E é esse paciente que a gente fica um pouco mais confortável de poder funcionar sem exame de imagem, sem nada, assim, né? Que supostamente ele está assintomático. Por isso que eu acho que o ambulatório é uma solução, assim, boa, né? Legal. Pessoal, só o seguinte, tem várias mãos ali, a Carla do Ronaldo e da Lisa, e esse é o tema que eu quero deixar para o final, porque eu sei que é o mais polêmico, que é esse fluxo e essa definição para a gente discutir. Então, podemos fazer no finalzinho esse debate, se for a questão do fluxo de líquido e decisão, porque eu acho que isso não é uma resposta pronta, não tenho isso para dar. Eu tenho a humildade completa de dizer que esse não é, é um negócio que cai num campo mais complexo de outros elementos que a gente tem. Bora aqui focar. Então, basicamente, só para entender, para a gente não perder o raciocínio, essas pessoas que têm cripto positivo vão precisar de um líquido para avaliar, e se o líquido vier positivo, ele vai tratar para menino, se vier negativo, ele vai tratar preventivo. E o que é essa história de preventivo, né, gente? É tratamento de pessoas ainda sem doença ativa. É uma profilaxia, mas tem um nome um pouco diferente, uma tradução do inglês, meio preventivo. Então, enfim, tem uma diferença semântica, mas tem uma semelhança quando a gente pensa assim, dentro desse pedaço. Semântica e conceitual também. Mas esse cara vai receber quem, né? Se tem cripto no passado, ele tem um CRAG positivo sérico, um líquor limpo para CRAG e alterações glicóricas, e não tem sintomas neurológicos. Se ele cumprir esses 4 critérios, ele pode ir para o positivo. Bom, tratamento da cripto, muito rápido, não vou me debruçar, porque ele é um pouquinho complexo, mas só para dar uma relembrada para quem está mais fora do ambiente hospitalar. Ele passa em 3 fases, né? Cripto não é um negócio rápido o tratamento dela, né? Então, uma fase de indução, uma fase de consolidação e uma fase de manutenção. Do ponto de vista, eu não falei da fisiopatologia da meningo, né, cripto, mas é a ocupação de fato do fungo dentro das aracnoides, impedindo a reabsorção de líquido. Então, ele acaba inchando lá, é difícil de tratar, tem que passar a barreira, enfim, hematocefálica, uma série de coisas. Então, não é fácil e passa por essas 3 fases. Bom, no preventivo, gente, basicamente é um tratamento com fluconazol. Acho que essa que é a grande questão mais nova, né? O Brasil, enfim, apesar de ter evidência, a gente não tinha o teste e fazia pouco preventivo para cripto. Então, isso que vem mais novo, digamos assim, é com fluconazol, não é dose pequena, é 1.200 miligramas por 2 semanas, depois passa para a segunda fase de 800 miligramas 2 vezes ao dia, uma vez ao dia 800 miligramas, por 8 semanas, ou seja, 2 meses, gente, e depois ele passa para fluconazol 200 miligramas dia, até o início da tarde, caso essa não esteja começado, e no final das contas a proposta é começar à tarde, se ele ainda não começou, 2 semanas depois. Então, logo após a fase de indução, já dá no preventivo para a gente começar o início da tarde. A gente vai explicar um pouquinho melhor isso. Cuidado, gente, fluxo em gestante, amamentação, hepatopata e outras contraindicações de fluxo e outras interações medicamentosas pode colocar a gente, enfim, numa decisão de não fazer tratamento preventivo. Tem que ficar de olho. Bom, a meningocriptocócica, gente, ela é de ambiente hospitalar e vai usar anfotericina associada a fluconazol ou flucitocina. As anfotericinas de preferência, óbvio, é complexo lipídio, depois lipossomal, e depois a de maior efeitos adversos, a desoxicolato, né? Várias dificuldades, mas é o que é muitas vezes disponível, mas lembrando que hoje, para pessoas vivendo com HIV com indicação de cripto, tem um fluxo facilitado para complexo lipídico. A gente sabe que estava com algumas restrições nos últimos final do ano passado, teve alguns problemas, mas essa é uma das questões, vendo ainda, tá? Essa questão do esporte, da disponibilidade. E aqui o associado à flucitocina, obviamente o melhor é a flucitocina, tem evidência mostrando já que ela é melhor, é um medicamento que, enfim, a promessa é a aquisição dessa indicação. A gente sabe que, enfim, os resultados de sobrevida após tratamento com flucitocina é preferencial, funciona melhor, aparentemente vai chegar aí essa ideia que esteja pelo Ministério da Saúde. Bom, indução por 2 semanas, eventualmente prolonga, gente, depois de uma série de questões. Se a pessoa, enfim, né, teve deterioração, não teve melhora clínica, se a hipertensão
continua alta ainda, se a cultura licórica de controle de 2 semanas ainda vem positiva. Então, tem algumas outras questões que vão colocando, no final das contas, para que a gente prolongue essa fase de indução se está diante de uma situação de um caso mais grave. Passou essa fase, passa para a fase de consolidação, no final das contas, também por 2 meses, aí já possibilidade de ter alta hospitalar se a pessoa tiver condições, no final das contas, para essa fase de 2 meses, 8 semanas, e a manutenção do fluxo permanece aí por pelo menos 1 ano, no final das contas, ou até ter um CD4 acima de 200 e carga viral indetectável. Bom, gente, quando a gente usa a anfotericina, quem já usou na vida ou usa na vida, sabe o quanto ela, especialmente a desoxicolato, tem que monitorar a função renal, é algo realmente real, assim, creatina, ureia, sódio, potássio, magnésio, tem depressão, tem que corrigir, muitas vezes na dieta. Então, no final das contas, não dá para desvacilar quando a gente está diante do uso desse, enfim, né, monitorar especificamente para tratamento da meningocripto. Bom, quando a gente está na meningocripto, a gente espera um pouquinho mais, não é entre 2 semanas, a gente vai olhar e usar a TARV um pouco mais distante, 4 a 6 semanas após o início da fase de indução. E um pouco em cima de vários resultados de estudos, esse eu trouxe aqui, enfim, né, achei mais ilustrativo, basicamente, para dizer, de fato, eles compararam, iniciando rápido, logo após, enfim, o início do tratamento antifúngico e um pouco mais tarde, e, de fato, aqui, né, por exemplo, aqui a gente tem uma curva de Kaplan-Meier, que mostra em meses a sobrevida no final das contas, e é maior quando a gente espera um pouquinho, especialmente pelos riscos de complicações graves de si. Mas isso a gente faz para qualquer doença neurológica, é uma infecção oportunista neurológica, a gente sempre espera um pouquinho a tarde mais para frente, né? A TB a gente faz isso também, esperando, enfim, pelo menos depois de 2 meses para a gente começar, então não tem como correr rápido. Na cripto também é semelhante, por conta da CIRI, eventualmente com repercussões neurológicas. Bom, gente, a ideia é essa, quase passei do tempo aqui, passei, no final das contas, e a ideia é dar esse debate aqui um pouquinho do fluxo de pulsão licórica. Não tem uma resposta para isso, eu sabia que ia ser polêmico, que no final das contas é um nó crítico dentro do nosso processo. Quando a gente está lidando com doença grave, e chamando pessoas com AIDS avançadas, a chance do desfecho ser internação ou a pessoa ter uma infecção oportunista que exige uma investigação internada é alta, é aumentada, né? Não é por isso que a gente vai deixar de fazer as pessoas, são as pessoas que mais precisam de cuidado, mas no final das contas, o que a gente mais precisa é tentar definir, fazer e mobilizar formas, aqui também não está só a galera clínica, está também a galera dos focais, os coordenadores de programa, para a gente pensar o que a gente pode fazer. Já surgiu aqui uma ideia da gente tentar eventualmente ver fluxos que possa ser ambulatorial, enfim, essa questão não é fechada, mas talvez para disparar um pouco, se não tem outras questões relacionadas ao que eu contei, de repente os municípios podiam contar um pouquinho como é que está a situação, especificamente para esses 2 eventos, se tem, como está, ou se é oficial ou não, a punção licórica, e como que está o debate, como que funciona quando a gente está no ambulatório e precisa internar o paciente para investigar. Joguei a bomba aí, gente, para vocês se manifestarem. Agora é a hora de levantar as mãos. Eu só queria agradecer o pessoal da ECAP, do departamento também. A gente está fazendo material de AD, vai sair um AD de doença avançada, o CDC está apoiando, enfim, parte desses materiais aqui que a gente usou hoje foi desse AD que vai sair. Valeu, galera. Era isso, de slide. Fala, Rô. Então, a dúvida era um pouco nesse sentido, né? De que a gente vai começar a usar, e daí deu positivo. A gente precisa ter o fluxo bem certinho da punção lombar, porque hoje aqui em Floripa até tem que dar uma revisada aqui, a gente tem o fluxo para neurocifres lá, que a pessoa vai ter que agendar para fazer lá no Nereu e tudo mais. O Renato trouxe a possibilidade de coletar no ambulatório, talvez é uma possibilidade de ser discutida. Eu só fico pensando assim, como que a gente vai iniciar, a gente precisa iniciar tendo já esse fluxo bem azeitado, né? Então,
porque eu tinha entendido num primeiro momento que se a pessoa sintomática desse positiva, entrava com fluconazol. Mas a gente vai fazer a punção lombar, então daí nesse caso a gente realmente precisa desse fluxo até bem azeitadinho aí como que vai fazer. Até eu sei que daí não é o caso, a gente vai discutir aqui em Floripa, né, para não entrar em discussões específicas, mas só para levantar essa questão e não sei se é a mesma questão que os outros locais têm já está tranquilo quanto a esse fluxo. Mas só a única preocupação que eu tenho ainda antes quando a gente começar isso. Manda bala, Lisa, eu não vou moderar, não. Manda bala. Levantou a mão, pode falar. O nosso fluxo de Curitiba, eu estou dirigindo, tá, gente? Que eu vou buscar minha filha na escola. O fluxo de Curitiba é bem. Não, na verdade, assim, eu preciso mandar esse paciente para a UPA para poder interná-lo, para poder fazer o líquor. É isso que a gente faz nos casos de neurosífilis ou quando o infecto solicita para investigação de cripto hoje. Não tem, a gente já tentou até, antigamente a gente tinha coleta, muitos anos atrás, coleta de líquor no ambulatório, só que a vigilância sanitária não liberou mais, porque eu preciso ter uma espécie de, eu tenho que manter aquele paciente internado um tempo, por conta da recuperação dele, eu não tenho funcionário, inclusive, para poder ficar com esse paciente depois da coleta, né? Então, tem tudo isso que repercute. O problema, assim, até a Infecto falou, Lisa, a gente poderia coletar aqui. Eu coletei muito líquor na minha vida, né? Agora eu já perdi minha mão, mas não é impossível, mas é inviável hoje na situação que o COA está como está. Então, se fosse possível, eu vou ter que estudar, vou ter que ver um jeito sem passar pela UPA, né? Porque hoje o paciente tem que ir para a UPA E assim, o meu medo não é a questão de ir para a UPA. O meu medo é assim, a UPA falar, o paciente está bem, teoricamente, né? E não tem indicação de ficar na UPA. Vamos ver o que eu vou ter que conversar com o setor aqui, articular com outros departamentos para que eu consiga encaminhar esse paciente para fazer coleta de líquor. Eu vou ter que internar, infelizmente. E eu dependo daí de leito, né? Porque daí os hospitais estão com o paciente internado, é um leito de internação, não é um leito de um hospital dia, não é um leito de internação, infelizmente. Isso dificulta para a gente, que eu dependo de ter leito. Legal, Liz. Acho que você trouxe alguns elementos assim, que é legal para o debate. Assim, né? Um é que, no final, de alguma maneira, há uma solução que vocês fazem, né? Não oficial, mas é mandar para a UPA. Seria legal falar se, no final, recebe essa pessoa, mas você comentou que se ela está sintomática, muitas vezes as pessoas não recebem com a cartinha do COA. Isso é um ponto que eu acho interessante. Acho que outro ponto que você levantou também para a gente ter em mente, que eventualmente tem essas questões de liberações da vigilância sanitária, outro pacto, outro grupo, que eventualmente tem que olhar e precisar, falta de funcionário, outra coisa. E eu acho que o terceiro ponto, acho que é o chave no final também, que você colocou, é o quanto talvez se faça necessário mesmo essa participação com as outras instituições, né, de quem deveria receber, né, ter algum, eventualmente um hospital de empresa que possa ser, né, e aí colocar o povo na roda e ter como esse produto, digamos assim, esse documento que eventualmente possa fazer. Acho que parte do projeto também é uma ideia de também tentar fazer o contrário, uma via outra, né, de receber os pacientes que têm alta hospitalar, e essa pode ser uma argumentação que pode estar no meio da mesa de negociação com essa galera, com os hospitais, com esses espaços, com as gestões estaduais, que geralmente são quem cuida dos hospitais. E o outro ponto que você colocou é uma característica de hospital dia, né? Não, tipo, né? Não sei se tem em algum lugar a possibilidade, o hospitais tem, o Campo Grande tem. Então, é uma internação, na verdade, de um procedimento de dia, né? Uma internação que começa de manhã O nosso fechou. E aí que está, né? A disponibilidade, o financiamento do hospital dia dentro do SUS que está reduzida ou quase nula no final das contas. Então, esse é um pedaço, mas só para avisar que, eventualmente, uma internação que, mesmo no hospital geral, uma internação que a pessoa entra no dia e potencialmente pode sair no dia também. Né? Geralmente sai isso mais de 99% das vezes. Na fila está a Daila aqui. Oi, boa tarde. Boa tarde. Daila, então, SMS Porto Alegre.
Bom, a questão da PL em Porto Alegre, eu acho que é igual em todos os municípios, né? Então, a gente idealiza, por muitos anos, idealizou um espaço que a gente pudesse encaminhar, porque funciona da mesma forma que Curitiba. Ou a gente encaminha para uma emergência que tem um médico amigo que está de plantão ou vai para a UPA. Então, isso vem incomodando muito, né, a coordenação municipal. Nós, então, iniciamos algumas pactuações em função do projeto de AIDS avançada do antigo DCCI, e também contempla, né, que a gente tenha esse encaminhamento dentro da rede, dentro do projeto. A ideia que a gente começou já a engatinhar é que a gente tem, dentro de um centro de saúde, um centro cirúrgico ambulatorial, certo? Então, esse espaço aí já foi garantido, que é um espaço, então, habilitado pela vigilância, não seria um ambulatório, né? Respeita todos os processos que necessitam procedimento, e nós temos em torno de 3 infectologistas que há muitos anos eles pedem para realizar o procedimento, só que nós nunca colocamos dentro de SAI justamente pelos impasses, né, que precisa, assim, embora seja um procedimento simples, né, precisa, assim, de um espaço de repouso do paciente, precisa de técnico de enfermagem, precisa de limpeza de instrumental, precisa de uma série de coisas que não é complexo, mas que para um SAI acaba ficando difícil. Então, a gente conseguiu pactuar um espaço, e aí entra outra questão que eu não me recordo quem colocou aqui, que é o transporte. Né? Então, no momento, a gente está na fase de negociação de uma rota de transporte e de análise, né? Porque não adianta o transporte se a gente não tem garantido quem será o laboratório que fará as análises. Então, a última questão que nós paramos aqui em Porto Alegre, então, foi a pactuação disso. Já teoricamente, né, nada foi ainda formalizado via processo SEI, mas já temos espaço, já temos os profissionais, e precisamos, então, garantir transporte e análise. Então, eu acho importante essa discussão aqui, porque é mais uma via, né, para pressionar a nossa gestão aqui local, para que a gente tenha esse procedimento dentro da rede, né? Então, para nós, é muito importante para mim, né, ouvir os outros colegas trazendo as realidades são exatamente a mesma que a nossa, mas também o projeto ele vem para forçar que a gente, então, amplie essa discussão dentro dos territórios. Era isso. Obrigada. Maravilha. Josilane? Olá, boa tarde a todos, né, a todas. A nossa realidade aqui em Fortaleza, eu acho que trouxe até um pouco mais, né, está instigando, né, sobre isso. Foi da nossa reunião do último comitê gestor, que realmente em Fortaleza a gente está encontrando muitos pacientes, né, com situação já de AIDS mesmo avançada, né. E assim, atualmente, né, a gente fez uma pactuação com o Hospital de Infectologia aqui em Fortaleza, justamente para poder estar realizando alguns exames, né, e um deles, né, no caso, a questão da punção, pela necessidade, realmente pela gravidade dos pacientes que nós estamos recebendo atualmente. Então, né, ficou acordado dessa maneira, né, juntamente com o Hospital de Infectologia. Aqui, né, no CTA nós não temos como fazer, porque também é um espaço ambulatorial, né, então, no momento, ficou acordado dessa maneira, a pactuação. Legal, Josilane, você ter trazido. Daila também, obrigado. Só para compartilhar, né, pessoal, só para Fortaleza tem 53% de diagnóstico com AIDS avançado. Então, assim, mais da metade, pelo menos é os dados oficiais, assim, então eles vão estar muito diante mesmo, né, Josilane? Boa notícia trazer isso, assim. Porque, enfim, claro, todo mundo sofre, todos os municípios têm, mas na realidade mesmo de Fortaleza é barra. Que bom que saiu essa participação, mas acho que esse é um pedaço do caminho. Pessoal, também eu sei que é tarde, todo mundo tem filho na escola, uma série de coisas. Se alguém quiser também comentar mais alguma coisa, levanta a mão. Mas a ideia era a gente ter esse momento, né, até 6 horas, então já são 6h15, e certamente não é um negócio que a gente fechou aqui, era mais para provocar o debate do que exatamente encerrar o debate disso. A gente sabe os desafios, e mesmo depois que a gente ajeita,
dura um tempo, depois tem que ajeitar de volta, né? Então, a função lombar e internação é difícil, e o trabalho em rede, circuito são coisas que são complexas no SUS, não só para HIV, para um milhão de coisas, né, galera? Então, enfim, acho que nesse ponto é dizer que o projeto está atento, né? Wanda pode, enfim, né, aparecer e me contar e ver, e certamente a gente está de olho nisso, está tentando apoiar no que for preciso para fazer as articulações necessárias. Obviamente, isso também depende bastante de todo mundo trabalhar junto. A gente sabe que é uma limitação, vamos por partes aí, talvez não com tudo rodando 100%, tendo que estar tudo ajeitadinho para rodar, mas é legal a gente pensar. São pessoas que, enfim, estão com gigantesca chance de morrer logo, né, gente? Então, acho que nesse campo não tem como a gente pensar. E, obviamente, a gente está falando do CRAG, vai fazer a função do líquor, mas muitas dessas pessoas com CD4 menor que 200 vão ter uma série de outras necessidades de saúde que não necessariamente necessitam do líquor. E aí, iniciar tarde rápido é um dos pontos mais importantes para a gente tentar reduzir a taxa de mortalidade. Felipe, só mais uma coisinha. Fala, Renato, claro. Pensando em todos os problemas que a gente tem que ter, assim, pensando nos problemas para resolver, para decidir se a função é ambulatorial ou não, eu acho que o laboratório é o menor deles, na verdade, porque, assim, essa proposta do CRAG é muito mais interessante para aquela pessoa que realmente está assintomática e tal, e tal. Então, assim, uma pessoa que é assintomática e eu faço um CRAG no sangue da positivo, o meu líquor é só para eu fazer um CRAG no líquor, supostamente. Né? Então, eu conseguiria resolver o problema lá na própria punção, pegar esse líquido, já fazer um CRAG pronto, sem preocupar tanto em mandar para um laboratório. Assim, né? É claro que isso é muito diferente de alguém que está sintomático com doença neurológica. Então, assim, só para acrescentar que eu acho que o laboratório seria o problema menor. Eu acho que o maior problema é ter realmente uma sala adequada para a punção e tal, ou então um fluxo rápido para uma punção em outro local. O laboratório talvez seja, na minha opinião, menos problemático. Assim. Não, legal você pensar, porque faz uma redefinição do guia clínico, da possibilidade de, eventualmente, fazer um líquor simplificado para exclusão dessa neuro e colocar ele para... Simplificado no sentido de pesquisa laboratorial, né? Legal, Renato, colocado. Mas, ô, Fih, daria para fazer o teste rápido, o mesmo teste rápido usando o líquor? Sim, ele é exatamente para isso. É o teste rápido, não teria... exatamente igual. Então, nesse paciente assintomático, isso que o Renato falou, então, ele poderia fazer a punção e no próprio consultório, no local onde for fazer a punção dentro do serviço, fazer o teste rápido, mas daí eu poderia tranquilamente, já que é um paciente assintomático, descartar o resto do material, não precisar processar outras coisas? Cara, você fez um líquor, você não vai pegar um pouquinho para mandar para todo o resto que eventualmente você precisa. Então, assim, acho que é algo para pensar, assim, mas eu confesso... Não, gente, mas vamos lembrar também que se você está tem que procurando coisa ter demais, líquor lá, acha, né? do mistério, né? Eu sei que o Renato vem, né, enfim, de situações de muito mais dificuldade, e aí coloca a gente, enfim, escancara assim, enquanto há espaço para fazer. E né? não existem, porque o próprio, eu estava vendo assim, o protocolo lá da África do Sul, eles assintomático, eles CRAG positivo, fluco e deu. Não tem fluxos assim, outros protocolos, tipo OMS, lugar, todo eles vão fazer função. Não, mas ao mesmo tempo é um pouco... É um equilíbrio, eu acho que tem um debate, claro, com certeza clínico aí, que dá para avançar nesse debate, mas hoje, como foi e saiu o guia brasileiro, ele sai com função para todo mundo, né? Eu acho que esse é um debate que dá para fazer. Quem está lá na comissão técnica assessora tem que trazer isso aí, não tem como. Porque no TBLAN a gente não está seguindo o fluxo do Ministério, a gente está fazendo só menor que 100. E o Ministério já manda fazer em todo mundo. Isso, e mudou. No final, a gente vai estar numa situação aqui que a gente, até então, o Ministério não estava fazendo, né? Então, a gente, e o guia, no final das contas, as condições clínicas que a gente está usando, foi a evidência para o projeto que começou o TBLAN, né? Então, agora, quando começa a surgir as coisas novas, e também esse alinhamento que é a intenção, no final, né, o Áureo agora os municípios funcionam também as inovações do Ministério, acaba tendo que ter um outro equilíbrio aí, né, cara?
Enfim, é isso, é o debate dos guias clínicos, né? Como traduzir conhecimentos para a prática clínica, de fato, né? Muitas vezes. Então, me fala, eu sofro com isso. Aqui, rapidão, assim, só um pouco disso que o Ronaldo comentou, assim, de fato, se a gente assumir que todo mundo tem um risco de estar com a meningite criptocócica, porque eu não vou funcionar, então vou assumir que todo mundo tem e vou tratar. Existe essa possibilidade, né? Então, assim, lá no último escolha de tratamento da meningite criptocócica, você não tem Afubê disponível, você não tem nada disponível, é fluconazol puro, né? Então, você Exato. assumiria isso para todo mundo, usaria uma dose alta de fluco inicialmente e tal. É uma possibilidade, com os problemas associados a isso, mas, de fato, assim, né, supostamente dá para fazer. Né? Com certeza, com Né? certeza. Seria esse o caminho. Isso, os guias clínicos não são normas, né, gente? Não são necessariamente, enfim, regras na lei, né? Eu acho que tem outros elementos que a gente sempre considera que individualiza o tratamento, né? As condições do paciente, uma série de recursos locais, então, com certeza. E volto, né, gente? Na municipalização do Brasil, os municípios têm autonomia. Então, até nesse ponto, enfim, são coisas que, claro, tudo depende da evidência, a gente tem que estar bem baseado para não botar ninguém nas só. Eu sempre digo isso. Nem o usuário, principalmente, nem o profissional. Mas é legal, é um debate legal esse. Não é fácil. Estendemos mais um pouquinho. Wanda, passa a palavra para você, para fechar o nosso dia hoje. Obrigada, Felipe, obrigada a todo mundo. Eu acho que a gente vai ter que, né? Acho que não encerra aqui, né? Como você falou, e qualquer dúvida que tiver que vocês não conseguirem resolver entre vocês também, tem o Felipe, tem a Carolina, tem outras pessoas do Ministério, tem muita gente para a gente perguntar e para a gente, né? Até a gente fazer um próximo encontro, se precisar, mas se não precisar, a gente vai trocando mensagens e tal, né? Vocês têm os contatos, então acho que é isso, né? Obrigada a todo mundo, obrigada, Felipe. Maravilha. Obrigado por ter ficado, pessoal. Beijo, tchau, Tchau, tchau. gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau, pessoal. Até logo. Tchau.